E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Sempre falo que as lives são maravilhosas, uma forma de pensar. Tenho muita saudade de fazer mais ainda. E hoje tenho o prazer de estar com meu irmão aqui, o subinspetor Kleber, da GCM de Itaquaquecetuba, para falar de uma obra muito importante que resgata a história e a compreensão das guardas civis brasileiras. Meu irmão, muito obrigado por ter aceitado fazer essa live. Tenho certeza que vai ser uma live bastante profunda para todos nós. Bom, obrigado, Liel. Obrigado a todos que nos assistem nesta noite. Falar sobre a guarda é sempre um prazer, porque falar sobre guarda é falar de criança, juventude, da mocidade e da velhidade. É nunca estar parado, né? A guarda é isso, é vestir a camisa antes de qualquer outra coisa. Obrigado pelo convite. Qual foi a sua história para chegar até a guarda? Já admirava a área da segurança? Foi uma oportunidade de emprego à época? Depois veio a vocação? Qual que é a sua história para chegar até aqui? Vamos lá, Eliel. Subinspetor Kleber, antes de ser sub, ele entra na prefeitura de Itaquaquecetuba em 1996 sob o cargo de vigia. Aí você imagina, um menino novo, saído do exército, fresco, cheio de vitalidade aí, faz um curso de vigia na prefeitura, concurso, passa e aí fica naquela vida mais ou menos monótona. Desde então, primeira oportunidade aqui foi Defesa Civil, que já é bem perto da nossa área. Em 2006 começa a ideia aqui da prefeitura do concurso para a guarda. E em 2007 essa ideia vira uma realidade. E eu prestei o concurso, já que já estava na prefeitura como uma maneira de carreira e apostando nesta profissão que eu sempre tive e em momento algum na minha vida foi o contrário. Ao contrário, a gente fala sempre assim: esta é uma profissão que vai crescer. E nós que estamos aqui é que vamos defender o futuro dela, né? E isso aconteceu por louvor mesmo, por afinidade, e realmente estamos construindo uma grande guarda. Meu irmão, qual que é a sua formação acadêmica? Léo, sou bacharel em recursos, pós-graduado, direitos constitucionais, direito previdenciário, administrativo e mais um monte de coisas. Bacharel em direito, gestor de tecnologia de recursos humanos, segurança pública e por aí afora. A formação de pessoas para pessoas é a minha especialidade. Perfeito. É bem interessante porque eu sempre falo que quem preserva a história sabe de onde está vindo e para onde está indo. A grande Sim, dificuldade nossa, às vezes, é contar a história a partir de nós, né? Dizer, olha, a partir de que a gente entrou, não. Eu sempre falo, a gente tem a oportunidade de refletir. Quando entrei na Guarda de Paulínia, a Guarda de Paulínia hoje tem 45 anos, tá indo para 46 anos. E nós tivemos a perda, infelizmente, do nosso irmão 01 da corporação, no sábado, foi enterrado no domingo, o Honório honrava demais a instituição. E que importância que nós temos de olhar para a história e ver quem organizou as dificuldades que passaram, porque na Guarda de Paulínia, por exemplo, é época de cavalo para chegar até hoje, né? Então, quer dizer, uma história maravilhosa. Gosto da história da Guarda Civil também de São Paulo, da extinta Guarda Civil de São Paulo, que se juntou com a Força Pública. Então, de onde veio essa observação, né? Não, eu vou contar a história das guardas civis brasileiras. cara, ela surgiu num curso lá em 2007 mesmo. Eu fui fazer o curso de multiplicador de polícia comunitária, ofertado pela então Polícia Militar, juntamente com a Senasp, e eu fui conhecer lá dentro do Batalhão da Rota, aqui em São Paulo, Batalhão Tobias Aguiar, o museu, e o que realmente me revolucionou naquele dia foi que eu estava indo para uma organização da Polícia Militar e conheci dentro da organização da Polícia Militar o Museu da Guarda. Caramba! E aí, para a surpresa, que eu já conheci um pouco da história, mas eu fui obrigado a realmente pensar que nós não éramos uma novidade. Nós tínhamos história. E a partir daquele momento, eu me dediquei horas e horas com pesquisas, com pesquisadores, a buscar a história da guarda. Muitas pessoas, como você, numa outra ocasião, conversou comigo, deixaram sua vida nessa história. Elas estão apagadas para o tempo. Mas nós hoje somos fruto dessa luta. Elas não desistiram de nós.
Elas acreditavam que estaríamos aqui, elas acreditavam que iríamos vencer, e é por isso que eu tive esse gasto para escrever a história das guardas no Brasil. E o que mais te chama atenção quando você passa a olhar? Claro, quando a família real chega no Brasil, as guardas civis municipais permanentes, a ideia não estava bem formatada como a de hoje, né, em estados, municípios, mas a gente percebe que, às vezes, a história, quando ela é contada, a gente percebe o impacto que tem, né, o interesse local, né? Quase Sim, sempre hoje a gente tem uma ficção jurídica sobre a União, estados, mas as pessoas moram nos municípios, né? Então, nessa caminhada toda, é o que mais te chamou a atenção dentro das pesquisas, né? Você foi para os anais da história, com certeza, e se deparou com muitas coisas interessantes aí. olha, Eliel, uma coisa que me surpreendeu, que é fonte do nosso livro, é o texto base, muitos guardas não conhecerem a própria história. Dentro desse livro, ele traz não é pegadinha não, mas ele tem uma coisa muito interessante. Eu conversei antes de publicá-lo com um editor. Esse editor fez pontuações técnicas. As pontuações dele foram extremamente pertinentes, tá? Olha, falta referência, olha, falta uma biografia mais exata, falta uma citação, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu justifiquei para ele o seguinte, e é o que eu falo para você. Quando eu comecei a fazer o livro, eu tinha um objetivo, que é levar essa informação para o povo que está achando que a guarda é uma novidade, para o próprio guarda que não sabe falar dela, não sabe defender essa história, e para as autoridades que acham que nós vamos engolir qualquer coisa. Não, nós comemos a mesma comida, bebemos a mesma água, vivemos no mesmo céu, não tem diferença. Lógico, trabalhamos num filão diferente. E aí eu trouxe um livro e justifiquei o seguinte, eu falei, olha, quantas foram as pontuações? 50 e tantas. Referências, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, então eu atingi o meu objetivo, que é, com este livro, fazer com que aquele que tiver interesse chegue nas livrarias, nos tantos guardas que escrevem, que são técnicos, são profissionais, são historiadores, são guardas padrão. Esses guardas estão guardados nas bibliotecas, porque não é todo mundo que vai atrás de um assunto técnico. Mas quando ele lê essa história que traz fantasia, que traz vida real, que traz a viagem no tempo, ele vai conhecer esses historiadores, esses livros que estão guardados nas prateleiras. Aí ele fala assim, caraca, Kleber, seu livro está pronto. Retiro as minhas ponderações. Caramba, que legal. E importante quando a gente vai buscando esse caminho da escrita, que a gente às vezes intenciona uma coisa e vai tendo os atalhos, né? A gente vai diminuindo os objetos, até mesmo porque às vezes vai ficando muito grande e a gente tem depois a possibilidade de escrever outras histórias, né? Quem dera um dia nós tivéssemos as histórias de todas as guardas civis municipais contadas, porque elas são muito ricas. Nós temos, Sim, por exemplo, quando a gente vai nas corporações, eu tenho sempre essa curiosidade. Esses dias, inclusive, mando um abraço aqui para o Canil, da Guarda Civil Municipal de Jundiaí, porque eles estavam dizendo que o Canil, hoje maravilhoso, quem vai no Canil da Guarda de Jundiaí se encanta, né? E outros tantos canis excelentes que tem. Mas eles disseram que eles vendiam papelão para os cachorros comerem. creio. Porque eles vendiam jornal, papelão, para adquirir dinheiro e comprar ração. Hoje tem veterinário. As repartições ali do local é maravilhoso, tanto para instruir quanto para os cachorros ficarem. Ou seja, é uma história maravilhosa. E com certeza você teve que passar por esse crivo do que escrever, qual foi o foco e como contar essa história. Porque É. elas poderiam ter diversos prismas. Por exemplo, de quais guardas civis municipais você mais tratou? Porque não deu para tratar de todas que existem. Como que você usou? Qual critério você usou para contar de qual? Vai contar da Guarda Civil de São Paulo, da mais antiga? Como que você fez essa organização? Então, um cuidado que eu tive, até para não pecar, é quase igual ao agradecimento. Vou agradecer o João, o Marcos, aí chega o Antônio e fala, pô, tomando café com você todo dia, você não fala de mim? Né? Mas
eu pensei bastante sobre isso, eu faço algumas citações de guardas com a excelência dos trabalhos, né? O canil, a guarda ronda patrimonial, ronda bike em alguns lugares, sabe? O GUARD, que é um grupamento de ação e repressão a drogas nas escolas, fantástico. Eu amo trabalhar com crianças, né? Por quê? É preparando para o nosso futuro. Nós temos que formar caráter. Então, eu não me apeguei exclusivamente a uma guarda. Por quê? Para não pecar, justamente por isso. Teve caso, por exemplo, o nosso editor, o editor pontuou, ele falou, olha, você falou sobre uma guarda, um projeto, mas essa guarda não tem o projeto. Aí eu falei assim, não, a guarda ela tem o projeto, ela não legalizou o projeto, é diferente. Então, mas você precisa. Eu falei, essas lacunas, elas não estão aí à toa. Elas têm um propósito. E o propósito é, eu moro em João Pessoa, na Paraíba. O Kleber falou que a guarda daqui tem um canil que tem um cavalo. Não tem, é mentira. Vou pegar o livro aqui e vou achar. Quando ela sair do meu livro e for procurar livro, ela vai achar a história de lá. Missão cumprida. Você entendeu? Perfeito. Então, essa é a premissa, é buscar trazer assuntos de guardas, trazer a história real da guarda, alguns fatos, para quê? Para que o leitor conheça esta guarda, que não é novidade. Isso não está acontecendo agora, isso já vem de tempos, né? Perfeito. Eu sempre fico pensando, né, nas dificuldades que os nossos antecessores tiveram de organização, disputa de poder, tantas questões, e me lembro que quando secretário de Segurança em Santa Bárbara do Oeste, fiz uma pesquisa histórica sobre a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara, e eu descobri que no dia 23 de maio de 1893 havia sido criada a Guarda Cívica de Santa Bárbara do Oeste. E eu tinha 3 de setembro, que é o dia da Guarda Civil, da extinta Guarda Civil de São Paulo, comemorar 3 de setembro. 10 de outubro é o Dia Nacional da Guarda Municipal, e eu coloquei o Dia Municipal da Guarda de Santa Bárbara do Oeste, dia 23 de maio. E fizemos uma Olimpíadas, até hoje se mantém essa tradição, sensacional, o trabalho feito hoje em Santa Bárbara com o Dia Municipal. E quando a gente vai contar a história, você começa falando, né, das cinzas ao poder. Claro, eu não quero dar o spoiler do livro todo, porque as pessoas precisam ler, né? Inclusive, eu mesmo falo que, assim, estou muito ansioso para fazer essa leitura, já adquiri o livro, recomendo que todos façam essa aquisição, depois a gente vai deixar todas as formas aqui para adquirir o livro. Mas por que das cinzas ao poder? Ou só descobre depois que lê? Fica tranquilo também se não puder falar, hein? Não, é importante, tá? Eu carrego aqui sempre o meu primeiro exemplar. Esse aqui é o exemplar que o guarda que não tem motivos de inspiração já está fadado. Começa. Então ele tem. Eu carrego isso aqui para lembrar que eu tenho uma filha, eu tenho uma neta hoje, eu tenho uma esposa, tá? E esse aqui é o primeiro exemplar, é o livro que vem dela. Já me perguntaram por que do pássaro, eu falei, olha direito, daqui a pouco começaram a ver a fênix, mas por que uma fênix azul? Porque nós somos azul, né? E aí vem o texto, das cinzas ao poder. No nosso ordenamento jurídico e das singularidades dos casos jurídicos, ouso dizer, mundial, a Guarda Municipal é a única corporação que foi extinta. Morreu, acabou. Deixou de existir. E depois ela vem com o advento da Constituição de 1988, lá numa gavetinha, porque ela incomoda. Infelizmente, ela é um incômodo, e não é para ser, né? Mas vamos colocar numa gavetinha para não desagradar o povo. Colocou na gavetinha a Guarda Municipal para ser reabilitada nos municípios. E aí o que acontece? Quando nós temos a Guarda renascendo, aí veio o estalo, porque nós só temos na nossa mitologia, além de Jesus Cristo, um outro ser que é a Fênix. E aí eu coloco uma Fênix azul. Das cinzas, que a guarda deixou de existir, e vem ao poder, que é o que nós temos feito dia após dia, sendo legalista, sendo técnico, sendo bem treinado, bem sociável, próximo à comunidade, guarda civil na íntegra, aquele que cuida daquela sociedade que está
inserido. E esse poder ninguém tira. E é por isso, das cinzas ao poder. Interessante analogia, reflexão. Até eu sempre digo que a Guarda Civil Municipal ela chegou até o nível hoje de excelência do trabalho feito. E se nós entendermos a história, a gente percebe quanto a gente hoje está perto de evoluir, até por conta da importância que a gente tem localmente. A gente sabe que a gente depende muito hoje, né, dos irmãos e das irmãs que estão, e a vocação ela é algo que é muito importante para que nos momentos difíceis a gente continue a fazer o nosso melhor. Tenho certeza que se nós perguntarmos para todos os guardas, quando eles vão trabalhar, se deparam com uma dificuldade, eles fazem o melhor pela própria população. Eu sempre gosto de falar também, né, tem uma crença que Deus nos dá essa autoridade para ser, né, guarda civil municipal, então deu essa oportunidade para constituirmos como autoridade, ainda que num pequeno poder, e a gente vai avançando. Mas quando você mergulha na história, a gente vê o quanto que a gente evoluiu, né? Acho que você está dizendo que tem 20 anos de guarda, é isso? Quase 20 anos, né? Isso, quase 19 anos esse ano. Nós fizemos agora, no dia 1º de julho, 19 Por mais, anos. por mais que hoje a gente sempre tem algo para melhorar nas nossas instituições, né? Mas é claro, a corporação mudou, os tempos mudaram. Hoje eu estava lendo um documento feito na cidade de São Carlos, da Polícia Militar contra a Ronda da Guarda Municipal. Ou seja, documentos históricos, a gente está aqui contextualizando, hoje a gente trabalha em parceria, tá tudo certo, mas a gente precisa lembrar da história e não negá-la. Infelizmente, às vezes, a gente tem dificuldade em contá-la. Nós temos um irmão de Curitiba, o inspetor Frederico, conheceu já ele? Não, ainda não. Ele também fala sobre a questão da evolução das guardas, e é um trabalho bem interessante, porque se nós não soubermos de onde nós estamos vindo, nós não sabemos para onde está indo. Exato. Porque esse poder que a gente tem hoje, eu creio que no livro também consegue tratar, e antes da Lei 3.022 e depois da Lei 3.022, né? Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Esse é um marco para nós, né? A Lei 13.022, ela é um marco, ela é tratada no livro, nós vamos caminhar dentro do livro até um pouco além deste passo, até porque não pode tornar uma literatura cansativa, né? O leitor ele tem que ter prazer nessa leitura, ele tem que entender a missão curta e objetiva, e é como você falou, eu bem que gostaria de ter a oportunidade, e ainda a terei, de esmiuçar muito mais profundamente guardas, né? A história de cada guarda, porque nós temos um acervo aí fantástico de informações, de acontecimentos que a palavra inenarrável, ela se encaixa bem para isso, tá? E é bem interessante, né? Estou vendo aqui, estou com o livro, quando a gente começa a falar de figuras importantes, e eu tenho muita curiosidade, porque fica a história que foi feita por eles, mas não fala das dificuldades, né? Por exemplo, Sim. se pegar Jânio Quadros, vai ser um monte de história sobre ele. E me lembro que eu tive uma oportunidade na troca de comando do comandante Adelso para o comandante Braga em São Paulo, eu estava na troca de comando deles, e lá estava o Coronel Ávila. E o Coronel Ávila foi o primeiro comandante da GCM de São Paulo. E eu fiz um vídeo com ele. E esse vídeo hoje é histórico, porque é um vídeo onde eu pergunto sobre essas questões da guarda e tal. Achei muito interessante fazer. E nesse mesmo dia, lá estava o seu Daniel. Quem é o seu Daniel? O seu Daniel é da extinta Guarda Civil de São Paulo, que se juntou com a Força Pública para surgir a Polícia Militar. E a Guarda Civil de São Paulo, ela era de 1926. Então, ela é extinta, né? O pessoal diz que termina sem acabar, né? Porque Sim. ela continua ainda, e eles fazem um almoço. Só que eles fazem um almoço para os familiares e para os guardas civis ainda vivos. O seu Daniel hoje tem perto de 90 anos. E eu tive a oportunidade de ir nesse almoço. Inclusive, eu falei com ele semana passada, porque esse ano é o aniversário de 100 anos, é o almoço de 100 anos. E a partir dessa interação que a gente teve, eu passei aí, né, nesses almoços. E é muito interessante eles contarem o amor que eles tinham pela Guarda Civil, eles cantando o hino. Eu acho incrível como eles até hoje colocam lá o hino, já senhores octogenários, perto de 90 anos,
Ele até diz, nossa, ele a cada ano a gente perde mais integrantes que ainda estão vivos, porque muito poucos, e eles têm a paixão por isso. E a maioria das nossas instituições não conhece nem a história e nem um hino tem. Eu não sei qual que é a importância que você reputa isso, mas eu digo que quando nós queremos discutir história, civismo, pertencimento, os hinos contam histórias. Se a gente pegar os hinos do Brasil, pegar o hino da Proclamação da República, por exemplo, é um hino muito bonito, né? Tem uma parte lá que diz: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Há o hino da bandeira, o hino da independência, o hino nacional. E a maioria das guardas municipais, elas não estão preparadas nem para conhecer suas histórias, o que torna esse livro um grande baluarte aí para iluminar, e também não estão nem preparadas para preservar isso, por exemplo, em símbolos, como é uma heráldica. Por que a guarda tem esse símbolo? Por que quem escreveu o hino? Vamos por partes. Primeiro, sobre os símbolos. O que você pensa sobre a evolução dos símbolos da Guarda Civil Municipal na história? Olha, você tocou num assunto que é muito importante. Isso é identidade. Tá? Já começa por aí. Hoje nós carregamos a engrenagem, né, para demonstrar que nós pertencemos a um conjunto engrenado, síncrono, com a mesma mentalidade, com a mesma formação, mesma base. Lógico que lá na ponta a realidade é outra, né? Nós sabemos das dificuldades que as nossas irmãs têm. Uma tem, às vezes ela é pequena em tamanho, mas é grande no poder econômico, financeiro. A outra, ela não tem tanto poder financeiro, mas ela tem talento, e por aí vai se miscigenando. Mas é importante ter uma identidade, até porque isso é que você vai, como você se apresenta ao longo do tempo. As pessoas te reconhecem desta maneira. Hoje, nós temos na nossa cidade a nossa bandeira, o nosso brasão, que foi substituído, né? No livro, eu tomei a liberdade de colocar esse brasão aqui de Itaquá, que é o primeiro. Foi eu que fiz, tá? Foi eu que fiz, o heraldista... Você também tem conhecimento em heráldica ou teve apoio? Não, tive apoio do heraldista Carlos Roberto, que foi comandante da guarda de Poá. Ele que fez aqui a parte do nosso brasão, o brasão da Secretaria de Segurança daqui também, né? Nós temos a nossa bandeira, o nosso hino, que também foi composto, tanto o hino com a melodia do Ed Santiri, que é um guarda municipal, sabe, músico, compositor. E a identidade, ela é isso, ela antecede até a guarda. Então, hoje, por exemplo, Eliel Miranda chega no lugar, a primeira coisa que faz, guarda de Paulínia. Você está entendendo? Ou a sua postura de apresentação, ela é a sua marca. Então, é necessário. O zelo para com os pavilhões nacionais e a manutenção deles são fundamentais para o bom trato. Guarda se mostra com respeito quando ele tem essa sobrietude, que ele consegue não ficar banalizado, mas mostrar que tem uma história, o porquê de se marchar em ordem unida, o porquê o grupo recebe um comando só e todo mundo entende aquela mentalidade. Isso faz parte dos nossos símbolos, né? Perfeito. Eu tive a oportunidade de escrever a letra do hino da Guarda de Santa Bárbara do Oeste. A música não é minha, mas o hino se tornou lei posteriormente, e a gente sabe o quanto que pode inspirar, né, pessoas. Eu sempre, quando eu estava escrevendo o livro, eu sempre penso no valor que a gente dá para os antigos, porque eu falo que não sei se a maturidade vai nos fazendo ficarmos mais sentimentais, né, subinspetor, mas a verdade é que para mim velório começou a ser bastante difícil, e eu vou em muitos velórios de guardas. Recentemente a gente foi no velório do irmão Fábio Pereira, da Romo, de São Paulo, naquele acidente que a gente sabe que em todas as instituições pode acontecer, mas a nossa, quando acontece, pode levar a óbito, como foi o caso. Então, a nossa irmã também, graças a Deus por ela, porque é muito difícil. Mas, naquele velório, eu tive muita dificuldade para chegar até o caixão. Fiquei brincando ali que eu fiquei refugando, né? Ah, eu vou ficar aqui mesmo, não vou chegar, acho que ninguém vai perceber que eu não fui. Aí, não, mas pelo amor de Deus, tem que ir lá até chegar e ver uma cena terrível, que o nosso irmão, 33 anos, filhinho de 3 anos ali, mulher super jovem, muita dificuldade. E eu fiquei pensando, inclusive, nós estávamos no cemitério onde tem o mausoléu da guarda, e a família preferiu não enterrá-lo
no mausoléu da Guarda Civil Metropolitana, preferiu levá-lo para Porto Rico, uma cidade do Paraná, que é a cidade natal dele. Mas eu fiquei pensando, quem vai contar a história dele? Como que a Guarda vai tratar esse fato desse irmão? E mais, não por vaidade, porque igual a gente sempre diz, o ego está presente aqui, precisa ser combatido, mas como que a gente vai, talvez, tratar esses que manteram a guarda? Porque quem chega hoje, chega com uma energia diferente, outra geração, às vezes mais concurseiro do que vocação, então é mais funcionário público do que polícia de verdade, passa, já vai para outra instituição, e tá tudo bem, a gente se adapta aos tempos. Mas, quando escrevi o hino, pensava nisso, e hoje eu ainda penso nisso, como que a gente trata os nossos antigos? Porque a gente sabe que o serviço público, ele mata a proatividade por vezes, porque se você quiser ser muito, as pessoas ficam pensando que você é puxa-saco, que você é uma pessoa até boba, então você acaba ficando mais padrão com todos, e os antigos acabam não tendo o valor que deveriam pela construção que tiveram quando eles perdem sua utilidade. Já para finalizar minha fala e voltar a palavra para você, o que é a perda da utilidade para falar do significado? Um antigo, que já não tem mais utilidade para a instituição no operacional, por exemplo, está lá com dor no joelho, com dificuldade, não tem aposentadoria especial. Então ele perdeu aquela utilidade toda que tem um recruta de 18 anos. Só que ele tem um significado, que é aquele guarda das ocorrências, dos salvamentos, do polícia pra caramba, de outras épocas. Então, como que a gente trata hoje, na história e na memória, nos símbolos, nos hinos, ou mesmo quando se aposenta, quais eventos nós fazemos, a gente trata as histórias vivas das nossas instituições, que são a memória das pessoas que estão por aqui ainda, que é uma outra dificuldade. A história falada nos livros é uma história que precisa conversar ao abrir as páginas. Mas e as histórias vivas que ainda perambulam por dentro dos próprios públicos, às vezes abandonados, esquecidos por quem deveria cuidar deles, né? Esse é um tema muito importante, Léo. Aqui no nosso curso de formação, no nosso EQP, né, nós temos a oportunidade de ministrar sobre isso. Por um tempo, eu ministrei aqui uma matéria chamada O Homem por Trás da Farda, né, que ela versa justamente sobre este cidadão. Que ela não fala só da super força que a gente tem, porque a gente coloca a farda, cara, mas é igual o Superman, nós ganhamos de tudo, né? Nós ganhamos visão biônica, audição, derruba parede, pula muro, nós vamos o cara. Mas quando a saúde acaba, o cara tem que voltar para algum lugar. Ele tem que pertencer a algum lugar. E muitas vezes nas filas a gente perde, e é o que eu costumo trabalhar muito a mente das pessoas para o respeito e a história, a oportunidade de se reinventar, né? Que é quando você tem, como você faz hoje, você ministra uma palestra, você para numa roda de amigos para bater papo, para ouvir, para trocar experiência. Essa troca de experiência mantém a história viva. Viva. Ela não depende de eu ser rápido, ela não depende de eu correr numa viatura a mais, de eu ser o bom do tiro, mas ela está tendo aquela oportunidade de transferir a emoção da história. E isso tem se perdido nas filas, justamente por uma coisa que você mesmo mencionou, que é o ego. O cara, quando ele está bilão, ele está com o ego lá em cima. E ele esquece que um dia ele pode fraquejar. E quando ele fraquejar, ninguém vai querer mais ouvir ele, porque ele só ensinou as pessoas a ouvirem quem tem o ego lá em cima. Então não é esse o legal. O legal é você ensinar a pessoa, vamos sentar para tomar um café? O que tem para comer? Café. Ah, mas na bolacha eu não como bolacha de água e sal. Então não coma, toma só café. Mas isso você vai ter hoje, você vai ter amanhã quando eu estiver aqui, e quando eu não estiver aqui, vai ter também. Agora, a gente convida o povo somente para o lá em cima, só no top, só quando eu posso. Você só me convida quando eu consigo resolver? Um dia, quando eu não resolver mais, acabou os convites. E é exatamente isso que a gente tenta mudar todos os dias nas filas, dando aula para as crianças nas escolas. Porque a gente ensina as crianças que nós queremos que vocês se transformem em pessoas educadas, respeitosas, maravilhosas. Porque nós iremos ficar velhos. E quem vai cuidar de nós?
É exatamente isso que você falou. Nas filas das guardas que não são novas, eu sou novo velho na guarda, né? As filas das guardas que não são nossas devem começar a pensar desta maneira. Eu sou um subinspetor. Se eu parar porque meu cargo dentro da carreira é o último, acabou. Daqui a pouco eu fecho a porta e vou viver minha aposentadoria. Quando eu falo para todo mundo, cara, eu moro no mesmo lugar, a hora que quiser, encosta aí, vamos tomar ideia, trocar ideia, beber água. Se tá com dificuldade, me chama, eu vou aí pra gente carpir quintal junto, né? É isso. É isso que tem faltado. É o equilíbrio perfeito entre eu sou o Superman, mas, ó, é Superman. Ó, é na mesma linha. Você entendeu? É o que tá faltando nas guardas. Isso vai dar força pra gente quando a gente começar a mudar essa chave, entendeu? Eu gosto muito de ouvir essas reflexões que nascem da experiência, das dores superadas e das dificuldades que nós temos. Hoje eu tive uma oportunidade que eu achei incrível. Eu me reencontrei com uma pessoa que, há 26 anos, ele me ensinou a ser torneiro mecânico. Que minha primeira profissão foi torneiro mecânico. Saí do Senai com 17 anos, fui ser torneiro mecânico e trabalhava no torno CNC, fui fazer faculdade, precisava mudar o horário. Aí me passaram para torneiro ferramenteiro. Quem sabe que é isso é muito difícil. E tem que ter habilidades. Essa pessoa me ensinou. Ele tinha uma vida noturna também, tinha um pagode, grupo de pagode e tal. E ele acabou. Depois eu saí da empresa, fui para a guarda, continuou meu amigo, foi meu padrinho de casamento. E a vida foi nos levando para longe. Hoje ele tem um restaurante, está muito bem. A gente se encontrou. Fui lá falar com ele. Fazia alguns anos que a gente não se conversava pessoalmente, mas ele me acompanha pelas redes, eu acabo publicando muito, e eu achei muito interessante ao conversar com ele, e acolhendo aquela história. Mesmo que eu estava com bastante correria, mas eu fui lá e falei, enquanto eu almoço, eu vou falar com ele aqui, bem tranquilo, estando presente com o corpo e com a mente aqui. Eu achei bem interessante ele me contando as histórias, os filhos estão bem, todos estão hoje já bastante crescidos, ele também está muito bem, já tem 57 anos, mas uma aparência ainda jovem, muita energia, trabalhador. E aí ele falou que ele recebe a visita do nosso patrão da época. Ele falou, Eliel, ele vem aqui e fala como as pessoas lembram de mim, e ele se emocionou falando da importância que essa pessoa atribui a ele. E muitas vezes nós, dentro da corporação, a gente não para pensar o quanto é importante dar atenção, o quanto é importante, às vezes, o cargo fazer isso. Porque quando você é um comandante, é um secretário, e você para ouvir o teu guarda, você está prestigiando ele com a tua presença. E não é só em busca da validação, não, mas é uma fala dizendo, você existe para mim. E Sim. dentro das instituições, eu vejo muito a falta de acolhimento, inclusive com a história, porque nós sabemos de onde estamos vindo. E para onde estamos vindo agora, indica mais trabalho, indica mais pressão, mais cobrança, porque você quer hoje ser polícia municipal, você quer hoje ter aposentadoria especial, você quer hoje ter isso, isso, isso e isso outro. Por quê? Na prática já tem de fato, mas a gente quer regulamentado. Só que quando tiver tudo isso, a auditoria do Ministério Público fica mais intensa, as câmeras de celulares estarão mais apontadas para nós, e a gente sabe que a pressão é maior, então a gente sabe de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo. E eu acredito que falta pouco acolhimento. E o acolhimento vem de conhecer a história, porque nós estamos falando de pertencimento. E ninguém pertence a um local sem conhecer a história. Se você for entrar na maçonaria, se você for entrar no Lions, se você for se batizar na Congregação Cristã no Brasil, se você for se tornar um católico, você vai querer saber a história. De onde veio esse catolicismo? Da onde veio? Ou seja, não se conhece e não se ama aquilo que você não consegue entender a dimensão daquilo. Por isso que a história é muito importante, e eu linko tudo isso, falei bastante, mas para falar de acolhimento, né? E Sim. como que você vê esse acolhimento hoje das instituições quanto à história daqueles que estão ainda construindo, né? Esse é um tema muito próximo, né? Eu digo próximo porque ele tem que ser bem tratado. Como a guarda é uma instituição ainda predominante masculina, é natural de que esse tato, essa proximidade não se faça tão presente, né? Então, muitos homens acabam não se abrindo, não conversando,
não dando esta oportunidade, como você bem disse, se você dedicar 5 minutos, não precisa mais que isso, a ouvir, não é nem falar, cara, a ouvir o seu companheiro, o seu subordinado, ou seu superior também tem isso, né? Se você dedicar 100% de você estes 5 minutos, o resultado é fantástico. Essa proximidade é maravilhosa. Porque a maior parte dos problemas que enfrentamos hoje nas filas é a ausência de uma conversa transparente, Léo. É você estar sentado no banco da viatura, muitas vezes, seu parceiro do lado está passando fome. Eu vou falar fome como um dos menores problemas, tá? Porque a gente sabe que eles são muito maiores. O seu parceiro passando fome, mas ele não abre a boca para te falar, cara, estou na dificuldade, me dá uma força, ou vamos buscar uma luz. O cara tá lá mastigado, machucado, e ele não abre a boca para falar o sentimento. Homens, como a gente teve muitas vezes em aula aqui, a matéria O Homem por Trás da Farda, aí você vê os nossos guardas, porque eu falo, hoje eu tenho orgulho de ver os guardas que eu sirvo, sabe, que eu trabalho junto, os caras bombadão, cara, arrumado mesmo. Aí você pega esse mesmo cara que derruba no mata-leão, que dá pulo, que sobe árvore, pula e tal. Numa aula como essa, quando você começa a remetê-lo para a família, para onde ele vai voltar, porque um dia você vai se machucar, um dia você não vai ter força. E pensa no seguinte, de um lado da balança, tá você entregando só coisa ruim. Porque quando você chega na sua casa, você está podre, acabado, destruído. Quando você estiver doente, o que você acha que você vai ter lá te esperando? E aí você vê o cara parrudão chorando, sabe? Constrito, constrangido. Porque isso é necessário. Cara, é melhor a gente chorar aqui, de braço dado, como irmãos, como amigo, como membro da mesma farda, do que a gente chorar porque o parceiro caiu, porque se machucou, calado. Ou algo pior, como a gente tem visto acontecer, ficou calado. Não perca a oportunidade. Eu vou pegar um gancho aqui na nossa live, eu vou falar assim: você que está aí ouvindo, não perca a oportunidade de perguntar para o seu parceiro: tá tudo bem? E insista: tá tudo bem? Porque esse tá tudo bem vai salvar a sua vida e a vida do seu parceiro. Perfeito. Eu sempre falo que a gente precisa, inclusive, dialogar sobre o nosso próprio trabalho mesmo, né? Eu vejo muita gente que confunde, às vezes, uma resistência, às vezes uma rebeldia de uma ocorrência, como se fosse um ataque pessoal. Porque como ele já não está bem emocionalmente, ele toma aquilo como uma afronta. E aí nós podemos perder, eu falo que a gente não perde o emprego, a gente perde a liberdade. O emprego ainda é complexo, mas a liberdade. E por isso que esse livro que você escreveu é bem interessante, porque eu acredito que se conecta ao pertencimento. Quando você terminou de escrever o teu livro, você sentiu que você estava diferente por ter escrito esse livro? Ah, completamente, cara. Completamente. Porque Kleber começa escrevendo esse livro, eu falo na terceira pessoa, né? Porque realmente existiam duas pessoas, né? Dois Marcos. Quando eu começo escrevendo o livro, eu começo com uma mente nova, sem conhecer totalmente a história, sem uma profundidade. E aí a profissão que eu escolhi para mim, para minha vida, eu começo a entender que ela vai além, que ela tem história, que ela tem um início, força, como você disse, ela tem tradição, elementos que, em momento algum, olha que triste de dizer isso, eu passei por um curso de formação inteiro, matriz curricular nacional, não é só do Itaquá, nacional, obedecendo a grade que a matriz exige, em momento algum falaram que a guarda tinha história. Você entende? Eu me formo guarda, eu pego um diploma de guarda, mas ninguém me falou que eu tinha uma história. E aí eu começo a escrever o livro e entender exatamente esta história. E o desejo que veio não foi contar uma história técnica, por isso que eu defendi. História técnica, nós temos homens e mulheres fantásticos nas bibliotecas. Profissionais técnicos maravilhosos aí, livros fantásticos. Só que o povo que lê livro
não é todo ele que quer essa história técnica. Perfeito. Em resumo, nós perdemos a história porque nós não estávamos colocando a carne, o arrozinho e a salada no prato. Tá entendendo? Olha só, a Regiane, né, dizendo aqui, olha, o Kleber é uma pessoa e profissional incrível, até eu estou colocando os comentários de vocês todos aqui, eu tenho dificuldade em falar e ler todos, até me perguntaram sobre o imposto de renda, eu acho que é uma politicagem só, passando uma comissão lá não vai ser aprovado, e outros assuntos, mas se eu começar a colocar todos os comentários e falar sobre, eu vou ter uma dificuldade de quem vai assistir posteriormente, mas só quis comentar aqui, que é legal esse reconhecimento, né? A própria Regiane dizendo aqui sobre a sua pessoa. E o livro, você traz um capítulo que eu achei sensacional, que é Ações Históricas, Colaborações Policiais e Projetos Sociais das Guardas Civis Municipais. E aí você começa falando do resgate de vítimas em desastres naturais, Brumadinho. Eu não sei se você já teve a oportunidade, né, de ir para algum desses locais, mas eu tive a oportunidade de ir em São Sebastião. Em São Sebastião, quando teve o deslizamento de terra, nós tivemos muitas corporações que lá foram. A GCM de São Paulo foi com canil, a Guarda de Paulínia, nós fomos lá com 15 guardas, e um abraço aí ao comandante Maciel, da Polícia Municipal de São Sebastião, o prefeito Reinaldinho, que tem um carinho enorme. Eu estive recentemente lá na inauguração de uma base, e a gente sabe o trabalho sério que faz, mas você tocar nesse ponto, você foi muito feliz, porque você, dentro da capacidade que comporta uma pesquisa como essa, porque só isso dá um livro, né? Cada desastre dá um livro, né? Você tocou nesse assunto, que não tem como, diante dessas ocorrências, a gente não mudar a gente. Só vou contar uma história rapidinha sobre São Sebastião. Nós levamos um Velotrol, aquelas motoquinhas de criança, que tem aquela haste atrás para empurrar. E nós estávamos levando muitas doações e deixando em pontos. Mas a gente falou, que se a gente deixasse na viatura e se nós nos deparássemos com uma situação, a gente entregasse. E longe de querer divulgar, porque eu sempre disse, né, como vereador que fui, eu acho muito ruim quando você faz ações para se auto-engrandecer. Às vezes dá um brinquedo todo torto para uma criança, querer tirar uma foto, o pai se sente humilhado 2 vezes, já não consegue comprar, ainda vem um político aqui querendo utilizar da dificuldade. Mas a gente viu uma criança chorando, com uma mãe chorando ainda mais, porque eles tinham perdido tudo. E a gente teve a oportunidade de dar esse Velotrol para aquela criança. E o sorriso da criança fez a mãe sorrir. E são coisas que a gente jamais esquece. Então, quando você toca nesse assunto dos desastres e da atuação da guarda, nossa, eu acredito que nós poderíamos começar no século passado e nós chegaríamos nos desengasgos de hoje, das ações locais, dos projetos dentro da Maria da Penha, dos escolares, ambientais, e aí a gente percebe a beleza do CNPJ Guarda Municipal, mas quem faz o CNPJ existir é um CPF. Exatamente, Léo. É o homem por trás da farda. O homem e a mulher, né? Porque quando eu trago uma palavra íntegra, né? Mas o que acontece? Quando a gente pensa dessa maneira, Léo, você tocou em Brumadinho, você falou de São Sebastião. Olha a Milene aqui, olha. Esse livro é uma realização de um grande sonho. Parabéns, meu amor. É a esposa. Com certeza. Com certeza, para falar isso, né? Desculpa, você perdeu a sua linha de raciocínio, volte, mas a importância da família. Hoje, eu como guarda municipal aqui em Itaquaquecetuba, juntamente com Anderson Marchiori, que é o nosso subsecretário de Defesa Civil, nós trabalhamos, estou adido à Defesa Civil aqui do município, né? E nós estivemos justamente um mês atrás lá em São Sebastião, junto com o pessoal ali fazendo um curso dentro chamado PREU, Primeiro Atendimento de Emergência Urbana. Então nós fomos fazer resgate de pessoa lá no meio da mata, conhecemos onde houve a calamidade, como foi a travessia, tudo. E o que você vê é exatamente este CPF em ação. São homens e mulheres que eles não medem momento algum o risco. Você não vê ninguém preocupado, pô, vou morrer, vou me ferir, não vou voltar. Não, você vê, bora comando, mochila nas costas.
Não sabe nem o que vai fazer lá, mas vou. Você entende? O guarda que fala assim, não, eu tô pronto, eu vou para... Não tá, para. O coração lapidado na honra, firmado na família, no dever com a cidade, é que leva para lá. É que te tira de dentro de casa, é que me tira de dentro de casa. Brumadinho, eu estava enfermo, eu estava aqui em casa. Eu tive colegas que foram para lá. E eu falo, mano, se você não quer me ver triste, me manda a notícia. Para eu estar entendendo, para eu estar junto com vocês, para eu estar aqui mandando força. Entenderam? E isso é importante, é mostrar que essas situações lá não tem polícia militar, não tem polícia rodoviária, não tem polícia federal, não tem bombeiro, não tem guarda, não tem defesa, não tem agente penitenciário. Lá são homens e mulheres que estão capacitados para tentar ajudar homens e mulheres que estão sofrendo. Isso transcende qualquer coisa, qualquer farda. E se nesse momento eu tiver que colocar minha farda acima da minha ação, perdeu o sentido da minha presença. E a gente vê nesses lugares, a guarda, ela tem sido receptiva, embora esteja sendo afligida. É a guarda que recebe quem está chegando para ajuda. E ela acolhe todos como uma grande mãe servindo uma mesa, cara. Organiza, orquestra, faz aquela coisa acontecer e nem se importa de não ter ficado nos holofotes, mas com a missão cumprida. Exatamente. Eu acredito que uma forma muito acabada de servir é não se conectar com o resultado, e sim com a energia de fazer, né? Você, inclusive, coloca aqui uma sugestão de redação, uma proposta de redação do artigo 144. Eu achei bem interessante que você conta a história, conta dos projetos, da atuação da guarda, e aí, de forma ousada, coloca aqui uma proposta, inclusive, legislativa. Eu bem sei que o problema do Brasil é de aplicação de leis, Sim. de regulamentação de direitos e tampar os olhos para o que realmente precisa. E, infelizmente, eu e você podemos pensar muito sobre argumentação, mas tem a vontade política para fazer tudo. O que eu acho interessante é que a história, o estudar, o vivenciar as realidades, ocorrências que nos mudam, nos faz, por vezes, ser mais resilientes, porque quase todo mundo que já esteve em uma instituição guarda já sofreu assédio moral, já não gostou do que aconteceu, já não curtiu aqueles caminhos, às vezes, de destinos, e por vezes a gente adoece quando a gente tem na nossa alma esse espírito de luta e nós temos que nos silenciarmos, até mesmo para que não haja um prejuízo próprio. Por quê? As guardas municipais são muito próximas do poder político local. Então é uma questão interessante isso que você propõe, e eu sempre digo, sem consciência não existe a capacidade de alterar alguma coisa, porque você não sabe. A consciência é a ciência saber como é junto. Então a gente precisa saber o que está acontecendo ao nosso derredor. Então, com certeza, a história nos possibilita e a alteração legislativa é o caminho indicado. Foi essa a intenção? Essa é a ideia. Quando a gente traz essa proposta, né, nós estávamos começando os trâmites das PECs junto ao governo federal, né, para poder mudar o nosso cenário. Porque é um jogo de xadrez, é quase... Sabe aquela história do Thanos? Você vai poder segurar por muito tempo, talvez não na minha nem na sua geração, tudo bem, mas é inevitável. É inevitável. E o que destaca, o que salta aos olhos, é que tanto se grita aos quatro cantos da isonomia de poderes, o tempo inteiro é esse grito alargando aos quatro cantos. Isonomia de poderes, isonomia de poderes, isonomia de poderes. Quando nós chamamos ela para o nosso direito, ela não existe. Não, aí não, peraí, a guarda não pode. Não, município não, tá dentro. Peraí, o que tá. Qual o problema? Eu gostaria de que me convencessem de qual o problema de eu ter o meu direito preservado. Se é isonomia de poder para tudo e funciona para tudo, por que aqui União, Estado e município não tem isonomia?
É essa questão que eu trago a proposta. O município é isonômico para legislar sobre este assunto. Eu não estou tirando o salário do Estado que está aqui no meu município, ele tem que estar aqui. Ao contrário, eu estou pronto para ajudar. Mas isso fere. Agora, todos os outros assuntos, aí funciona. Que mundo é esse? Mas uma coisa e um recado muito latente no livro, em linhas, é uma questão de tempo. O livro não começa das cinzas até o meio do caminho. E essa é a única convicção que eu tenho desde meu primeiro dia de guarda. É das cinzas ao poder. Porque o poder vem de quem nos chamou. Muito bom, muito bom. Um abraço ao nosso irmão Felipe aqui também, de Paulínia. Os aposentados, né? Nós, antigões, aposentados, teremos voz em Brasília com o seu apoio. Meu irmão, eu sempre falo que a gente é instrumento, né? Até acredito muito que a gente tem uma missão muito importante esse ano, mas isso que nós estamos debatendo aqui é para a gente conseguir minimamente se importar no tempo que nós estamos com energia. Porque o que o subinspetor Kleber fez hoje é que Deus abençoou, tá com energia, tá bem. O que o Eliel tá fazendo hoje é porque tem energia, tá tudo certo. É a segunda live do dia, daqui a pouco vou viajar e tá tudo certo. Mas um dia, essa mesma energia, ela não vai mais estar presente. E nós temos só um instante, né? Que pode ser de perda de oportunidade. Por isso que eu falo muito para todos sobre a nossa responsabilidade, não de forma piegas e chata, de ficar falando para todos que não querem ouvir sobre nós, mas para aqueles que dentro da instituição têm proatividade, querem fazer palestras, querem de repente implantar ideias, pensam na informatização da instituição, tenho certeza que é bem interessante. E você menciona no livro uma coisa bem interessante sobre a extinção das guardas civis. Claro, não das guardas civis municipais atuais, embora algumas até aconteceu, como foi o caso de Sim. Pouso Alegre. Nós tivemos Pouso Alegre, né, uma situação complexa, agora voltando, mas do período entre 60 e 70, sobre a centralização de poder. Porque na educação nós temos ações educacionais com verbas federais, estaduais, e na década entre 60 e 70, nós tivemos a extinção, né, da Guarda Civil, que era do Estado. E aí entrou um pouquinho sobre a ditadura militar, e eu sempre penso a importância que nós temos hoje de ocupar espaços, o quanto causaria uma ruptura hoje, por exemplo, onde tem guarda civil atuante, como é o caso de Itaquaquecetuba, né, se nós tivéssemos a extinção da guarda. Até porque a gente sabe o quanto que a gente hoje ajuda, né? A nossa matemática sobre esse prisma, Eliel, ela é muito assertiva ao dizer: estamos numa estrada de duas faixas no mesmo sentido. Não vai ser diferente. O que pode acontecer é, como houve em 64, sermos absorvidos por outras entidades, ou cada um segue a sua vida, ou nós realmente sentarmos no banco do piloto, porque até então nós estamos no copiloto, tá? Sentar no banco do piloto e falar: parceiro, nós vamos te ajudar, que essa é a nossa função. Ninguém nunca vai negar isso. Mas nós precisamos pilotar o barco. Tá junto? Tô junto. Não tá junto? Tem um paraquedas ali, porque a gente não vai parar. O voo só para na escala correta, que é o que a lei manda. Tá? Então, o que a guarda luta, e ela vai continuar lutando, não é para tomar nada de ninguém. Eles têm que tirar isso da mente deles. E se eles perderem alguma coisa, é por falta de zelo, não por conquista. Nós não vamos atirar nada de ninguém. Nós não podemos. A lei nos permite isso. Mas nós queremos, sim, o nosso espaço ao sol. Brilha para todo mundo. Eu sou moreno, não é por causa de sol, não. Sabe? Se você estiver no Japão, tem sol para você lá. E por que aqui não pode? Você não está pegando dinheiro de ninguém. Você está tirando dinheiro do bolso de alguém? Não. E eu ouso dizer que o nosso dinheiro é suado do mesmo jeito. E estamos, todas as vezes que baterem na porta, dispostos, não só pela vontade própria, mas pelo que a lei manda, a ajudar, como temos feito.
Então, nós temos aí, minha filha, ei, benção, minha família Ela é tá maravilha. participando ativamente. Que Não, bênção. Ou ela faz o que da vida? É doutora? sim, eu aqui em casa somos quase todos doutores, né? A Todo mundo é esposa, advogado? a esposa nutricionista, eu bacharel em direito, minha filha dentista, o filho do meio engenheiro mecatrônico e o filho mais novo dentista, Olha que né? bênção. Fruto Então, da educação, né? Ou vocês são milionários aí? minha rapaz, é mais minha mulher. Eu só sou guarda. Você tá entendendo? Graças à sabedoria e expertise, eu não posso nunca deixar de enaltecer a esposa, porque são 30 anos de união, em que ela, mais do que eu fui lapidado pelas mãos dela, que se dispôs a passar muito aperto, a viver muita situação, para que nós chegamos aonde estamos hoje. E com muito estudo, nós servindo de exemplo, os filhos estão bem colocados aí no estudo, né? Isso é importante. Então, a família se lapidou assim. Mas, como estávamos falando, é isso, Eliel. Nós não queremos nada de ninguém, nós não estamos usurpando nada de ninguém. Nós só estamos aqui para ocupar o nosso lugar ao sol, o município, a nossa casa. Ah, você não pode sair do município. Não tem problema, por enquanto não, a gente vai fazer isso aqui, na nossa casa. É só o que nós queremos. Direito de pintar o muro e pôr telha. E o senhor fala ainda da consolidação, né? Das guardas municipais, da ascensão, da atualidade. Realmente é um livro que eu tenho absoluta convicção, que todos aí que tiverem a oportunidade de terem contato, pensarão melhor. Meu irmão, nós já estamos há quase uma hora aqui conversando, né? O Passa tempo rápido. passa rápido, e é um prazer, bons papos, né? Pessoas que realmente querem as mesmas coisas, têm propósito. Então a gente, sabe, eu agradeço pelo carinho ter aceitado esse convite. Eu queria que deixasse a forma de aquisição do livro, eu também vou deixar depois aqui na descrição desse vídeo que vai ficar salvo, depois a gente vai fazer alguns cortes para o Instagram, mas para quem quiser adquirir o livro, como faz? Cara, esse livro está publicado na plataforma Clube de Autores. Lá eles têm, ele vai ser impresso, vai ser entregue na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Nós estamos em 2 continentes também, que é o Clube de Autores é afiliado a outras impressoras pelo mundo. Pode ser utilizado na plataforma digital pelos melhores dispositivos, tanto Android, iOS, quanto iPhone, MacBooks, por aí vai. Em resumo, acessibilidade não é o problema. E eu vou ousar que no próximo livro, até Libras, que eu pequei, Libras e quem quiser a oportunidade em Braille vai estar, porque gera custo. E hoje a ideia não é gerar custo para ninguém, é levar a informação. Perfeito, muito bom mesmo. Olha, das cinzas ao poder, a história das guardas civis brasileiras. Kleber Conceição, subinspetor. Kleber, foi um prazer conversar contigo aí, está? Coloca bem próximo aí, coloca bem próximo aí. Muito bom mesmo. Capa linda, quem fez a capa aí foi muito feliz, com certeza foi com as suas orientações, né? Rapaz, eu vou falar para você que a família manda muito, né? Eu, como parte da informática, trabalhei muito tempo aqui nessa capa e eu sempre fui um cara que fui um pouco arredio com IA, por conhecer a informática a fundo. Mas crescendo ao longo do tempo, e isso todo guarda tem que fazer, evoluir. Não importa a sua idade, não importa o tempo que você esteja na guarda. Evolua, se transforme. Eu fui aprendendo. E aí, com o auxílio da IA, nós geramos a capa. E com a opinião da família, o objetivo da capa foi atingido, que é aquilo que eu te falei, uma fênix azul marinho, porque é a nossa profissão, na noite, porque é onde nós mais trabalhamos e menos somos vistos, né? Durante a noite, com a cidade iluminada ao fundo, sobre as águas, tranquilas, porque enquanto todo mundo dorme tranquilo, pode ter certeza que tem um azulzinho, como muita gente fala, lá na viaturinha, passando, vendo normal. Cara, ame a guarda, enalteça a guarda da sua cidade, visite a base comunitária do seu bairro, sabe? Vá falar com guarda. Dona Maria, que está me ouvindo aí, leva um macarrãozinho no domingo lá para os guardas.
faça do guarda a sua família, porque nós não estamos na rua à toa, nós estamos para defender a nossa família. Perfeito, meu irmão, muito bom. Que Deus te abençoe muito. Que os próximos livros realmente saiam com toda essa possibilidade de inclusão, né, que é maravilhosa. Como vereador, uma vez eu tive a oportunidade de colocar Libras como desempate nos critérios de concurso. E um dia me emocionou muito, que eu estava no shopping da cidade e uma pessoa chegou até mim e disse: "Olha, eu não, você não me conhece, mas eu queria falar contigo". Eu, claro, um vereador, né, bastante acessado ali pelo povo. Ela me contou essa história. "Olha, eu passei num concurso público e o critério de desempate foi Libras. E eu fiquei sabendo que você foi o autor dessa lei". Ai, que top. En então eu Você, fiquei muito feliz, porque se a gente às vezes, tem um reconhecimento desse, não para o ego, mas para saber que a gente está na direção certa. Falo muito de segurança, então o pessoal às vezes acha que é só a guarda, mas como vereador a gente fez mais de 100 leis aqui, na área da saúde, educação, da inclusão, porque a gente tem possibilidades, né. Eu falo que é transbordar na vida de outros, assim como você tem transbordado ao escrever esse livro. Meu irmão, deixa seu tchau final aí para a galera, foi um prazer. cara, agradeço muito o convite mais uma vez, Eliel. Agradeço aos parceiros da Guarda Municipal de Itaquá, que a maior parte está aí online junto conosco, minha família que sempre me apoia. Hoje eu estou aqui trajado talarmente como guarda municipal, né? Minha farda é a da Defesa Civil atualmente, mas no sangue, segurança pública. Isso não vai mudar nunca. Então, Defesa Civil, a guarda que nos ama muito, esperamos sempre servir e ser útil, até quando eu não for útil, eu seja útil. Como Muito diz aquele filme Homem Bicentenário, isso muito me faz feliz em ser útil, né? perfeito. Vamos juntos. Meu irmão, perfeito. Muito obrigado por tudo. Gostei muito da live, do livro também. E tenho certeza que a gente vai se encontrar em outras oportunidades. Um abraço a todos os guardas civis municipais do Brasil, em especial Itaquaquecetuba, uma corporação tão importante aí para a cidade, que com certeza vai continuar crescendo. Meu irmão, Deus te abençoe. Estamos juntos e até a próxima oportunidade. Valeu? Obrigado, Galera, obrigado. quem participou, muito obrigado. A live vai ficar salva e a gente pode depois assistir depois de gravado. Tá bom? Um abraço. Beleza. Obrigado, abraço.